No mundo, a gente tem dois tipos de pessoas. Aquelas que usam cinto de segurança simplesmente porque elas têm medo do que pode acontecer, e tem as pessoas que usam cinto de segurança porque elas não querem tomar uma multa. Dois tipos de pessoas, com intenções diferentes para usar o cinto. Mas você já percebeu que na igreja também tem esses dois tipos de pessoas? E a gente não está falando aqui só de cinto, a gente está falando agora de Jesus Cristo. Muitas pessoas seguem a Ele não porque amam a Ele, mas porque têm medo de ir pro inferno. E quando as pessoas seguem Jesus só por esse medo aqui, que talvez você está vivendo ele, tem algo errado. Porque você quer conhecer Jesus só para não ir pro inferno. E a pergunta que eu faço, será que realmente você ama Jesus? E nesse vídeo eu vou te mostrar como você identificar isso e não viver da maneira errada com Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson e nesse canal aqui eu trago vídeos de forma simples e práticos para você entender melhor a vida com Deus e você caminhar cada vez mais próximo dele, numa verdadeira vida cristã. Então já me segue aqui, deixe seu like e compartilhe esse vídeo aqui com aquele teu amigo que só vê Jesus como um escape para não ir para o inferno. E vamos pro ato 1. O ato 1 é o teste que ninguém faz, que para pensar realmente como está a sua vida com Deus. Como eu disse, na vida cristã tem dois tipos de pessoa. A que tem medo de ir pro inferno e aquela que realmente ama Jesus. A primeira diz coisas tipo assim, eu não quero ir pro inferno, eu tenho medo de ir para lá. E a segunda diz, cara, eu amo Jesus e eu quero estar com ele. Para simplificar para vocês, de uma forma mais fácil, é como se essa primeira pessoa aqui, vamos supor que ela te conhece, e ela só procura você quando ela precisa de ajuda, quando ela tá num apuro assim que, cara, talvez você tenha um amigo assim, que ele só procura você quando ele precisa, mas quando você precisa, quando você quer trocar uma ideia, conversar, ele some, totalmente, completamente. E o que eu te pergunto agora, pra você tentar definir aonde você tá aqui, quando você ora, você busca Jesus de verdade? Ou você só pede ajuda? Só tem, nas tuas orações só tem pedido, me ajuda, não me manda pro inferno, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando você vai na igreja, você tá indo só para agradar seus pais, só para cumprir uma agenda, só para cumprir o teu checklist com Deus? Ou você vai realmente para adorar Ele, para pedir perdão para Ele, para louvar pelo que Ele tem feito por você, para você ir lá e ouvir uma palavra que transforme o seu coração? Ou você vai lá só para aliviar a sua culpa? Em qual lado que você tá? Porque existe uma diferença gigantesca, tem um abismo gigante em quem ama verdadeiramente o seu Salvador e quem só tá buscando ele porque tem medo da punição. Vamos pro ato 2. O ato 2 é um exemplo que talvez você conheça, que é o do filho pródigo. Para quem não conhece, o filho pródigo, que é o filho que saiu de casa, quis ir embora, ele falou pro pai dele assim, ó, pai, me dá a minha parte da herança, que eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida do meu jeito. E pra quem não sabe o peso disso daqui, se você pedir a herança pra alguém hoje, ou naquela época mesmo, é como se você estivesse falando assim, pô, eu queria que você morresse pra eu poder usar teu dinheiro. Porque as pessoas só recebem herança quando o outro morre. E foi mais ou menos isso que ele disse pro pai. Ele disse, tchau, pai, não quero mais saber de você. O pai ficou triste, com certeza. E ele foi, gastou tudo que ele tinha, foi pro fundo do poço, porque longe do pai dele, ele estava desgramado, entregue aos próprios desejos, aos próprios pecados. Ele chegou a ponto de querer comer a comida dos porcos, a lavagem, tudo aquilo resto de comida ele queria comer porque ele não tinha lugar para comer. E ele parou e pensou, ele falou, cara, melhor eu voltar. Lá com meu pai, eu tava muito melhor. E é isso que ele faz, ele volta pro pai. E o pai volta com castigo querendo bater nele? Não, o pai volta naquela alegria, abraça ele, quando o filho chega ele dá um banquete, serve a melhor carne, trata o filho como um rei. E um dos pontos que a gente aprende aqui, com essa história do filho pródigo, é em relação ao céu. E o céu, ele não é bom porque lá não tem o inferno, porque lá não tem o mal. O céu é bom porque tem a presença do pai, porque o pai tá lá para te abraçar, para me abraçar, para estar junto com a gente. E agora se você pensa em voltar pro pai simplesmente para você fugir do inferno, você tá pensando em alguma coisa errada. Porque talvez você não entendeu quem é Jesus. O que mais importa na vida da gente é estar com ele. Nós fomos criados para isso. O inferno não é ruim porque queima e porque tem essa visão distorcida de que o Satanás vai estar lá te espetando. Não, o Satanás vai estar lá queimando também. Mas o pior do inferno, sabe o que é? É não ter a presença do pai. O desejo do nosso coração, quando a gente entende realmente quem é Jesus,
A gente não tem aquele pensamento de, não, eu não quero ir pro inferno porque lá é muito ruim. Não, você vai querer estar no céu porque Deus tá lá, porque Jesus tá lá, porque o teu Criador tá lá, entendeu? É as intenções que mudam. O significado do evangelho não é a gente fugir da punição, mas o significado real dele é o caminho de volta pro Pai, o caminho de volta pra nossa verdadeira casa. E agora, a gente vai pro ato 3. Agora, no ato 3, a gente vai ter um teste simples pra você saber em qual grupo você tá. Pra você parar de ter medo em estar no lugar errado, no grupo errado, de você ser a pessoa errada. Pensa comigo, quando você tá no teu secreto, sozinho, você não peca porque você tem medo de ir pro inferno? Ou você não peca porque você ama Jesus de verdade e você não quer ferir o relacionamento de vocês? Entendeu? Uma diferença enorme aqui. Quando você vai pecar, você não peca, deixa de pecar porque você tem medo de ir para o inferno ou porque você realmente ama Jesus e porque um filho de Deus não deveria fazer isso. Porque um filho de Deus, que o próprio Deus morreu lá na cruz por você, você vai deixar de pecar por causa dessa gratidão que você tem ou porque simplesmente por causa do teu medo? Um ponto muito bom para você se pensar. Porque um filho saudável, um filho que tem um relacionamento bom com o pai, ele não obedece só porque ele tem medo do pai castigar. Ele obedece porque ele ama o relacionamento que ele tem com o pai dele. Porque ele não quer chatear o pai dele. Porque ele quer ser grato ao que o pai dele tem dado pra ele, o pai e a mãe. Então é isso, é esse pensamento que muda tudo. Mas agora calma, se você não entendeu ainda, que você tá com medo de você ter medo do inferno, de você estar buscando Jesus só por medo do inferno, calma. Porque, cara, um verdadeiro cristão, várias pessoas, elas têm medo do inferno. Mas o problema é quando a tua vontade de seguir a Deus tá só nisso. Eu só sigo a Cristo por medo do inferno. Não. O verdadeiro evangelho é o quê? A gente ser discípulo e seguidor de Jesus Cristo. E o que é ser um discípulo e seguidor de Jesus Cristo? É você conhecer sobre ele através da Bíblia e viver uma vida conforme ele nos instrui. Uma vida buscando em querer conhecer mais ele. Uma vida querendo estar mais perto desse nosso Salvador maravilhoso. Eu acho que o ponto principal aqui é você entender. Dele estar no centro da sua vida. E quando você for pecar, você vai pensar, cara, eu não vou pecar porque eu amo a Deus. Em gratidão pelo que ele fez por mim. Cara, eu tô lendo a Bíblia, eu tô indo na igreja, eu tô tratando bem as pessoas, não por medo de uma punição de eu estar indo pro inferno, mas eu tô cumprindo a vontade de Deus para poder conhecer mais de Jesus, para eu poder estar caminhando nessa direção a um relacionamento bom com Deus. Então é isso, é mudar a intenção. É você não fazer as coisas para poder cumprir regra com Deus, mas é você fazer as coisas, muitas vezes difícil, você vai tentar cumprir com uma regra, mas no fundo do seu coração você pensa, cara, eu tô fazendo isso, tá difícil, eu tô tendo que ter muita disciplina, mas eu tô fazendo por amor a Deus, por amor ao que Cristo fez na cruz por mim. Então hoje, antes de dormir ou depois desse vídeo, faz uma oração sincera com Deus, sem pedidos, sem falar dos seus problemas, mas simplesmente falar, Deus, me ajuda a te amar mais do que os benefícios que o Senhor pode me dar. Eu quero amar o Senhor. Eu quero caminhar pro Senhor. E não simplesmente viver uma vida com medo do inferno e seguir o Senhor por causa disso. E é essa oração mesmo que eu faço aqui nesse vídeo. Que Deus instrua os nossos corações a amar mais Ele. A caminhar mais em direção a Ele. E não simplesmente aos benefícios que Ele pode nos dar. Amém? E se você quer dar um passo a mais na sua fé, você quer uma ajuda assim, caminhando de mão dada comigo, eu preparei um material para vocês, firmes até o fim, que vai te ensinar, cara, como a gente vencer o pecado, como vencer Satanás, porque ele atua na nossa mente para poder nos distanciar de Deus, para nos fazer pecar, como você vencer esse pecado e como você caminhar cada vez mais próximo de Jesus e viver uma verdadeira vida cristã. Para quem quiser ter acesso, é o primeiro link na descrição, é só você clicar lá e você vai ter acesso a esse material. E também já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que precisa dessa ajuda. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson, um beijo, até mais.